Então, bom dia a todos, né? Primeiramente. Sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Todos nós ficamos mais felizes quando é sexta-feira. Professor, sua tela não está sendo compartilhada. Oh, desculpa. Obrigado. Eu tô aqui brincando, enfim. Já tava com o slide pronto há muito tempo. Obrigado, Marcos. Bom, novamente, né? Sejam bem-vindos à melhor disciplina de todos os tempos, né? Hoje, Gabriel, hoje você não foi o primeiro. Hoje a gente vai dar continuidade aí. A nossa unidade um, a gente deve concluí-la hoje mesmo. Tá, no finalzinho da aula passada a gente fez um exercício, né, proposto, e aí eu passei os primeiros dois trabalhinhos de casa, né, que são aí cálculo de viguinha simples, né. Então hoje aí pra gente dar continuidade, eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre o F2, tá, pessoal? Que é um dos programas que a gente utiliza nessa disciplina e que vai te auxiliar bastante na disciplina toda, né. Se você ainda não sabe mexer no F2, dá uma olhadinha nessa aula de hoje. E, e tem uma pancada de vídeo aula aí no YouTube que você vai achar. Qualquer dúvida que você tiver tendo, você também pode ir lá. Eu devo fazer um mini curso um pouquinho mais pra frente, com outras coisas mais interessantes do F2, que geralmente a gente não sabe, né? Mas hoje eu vou basicamente mostrar para vocês o essencial, beleza? Depois que eu mostrar para vocês um pouquinho do F2, o Sócrates, que é um dos colegas aqui da nossa sala, ele queria só passar um aviso para vocês, mostrar umas fotos aí do trabalho que ele tem feito, tá bom? E fazer um convite aí para a turma. Gente, o F2 ele é um software que foi basicamente desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, que é esse professor aí do nosso livro, né? Da análise estrutural. Ele é um softwarezinho bem completo. A gente, ao final dessa disciplina, vai saber como o F2 funciona. Intrinsecamente, realmente a matriz dele, como ele funciona, como que você faz para montar, tá bom? Inclusive, a maioria dos programas lá na frente dessa matéria, quando nós estivermos fazendo, a gente vai abrir um programinha qualquer ali para auxiliar a gente, seja um Excel ou uma linguagem em Python ou o, o MATLAB. E eu vou mostrar para vocês que os resultados que a gente faz com base, né, em análise matricial dá exatamente o valor que o F2 gera, né? Você vai ter aí uma precisão de 4, 5, 6 casas decimais após da vírgula, ok? Gente, se você não sabe baixar o FTU, basicamente tem esse link que eu deixei aí no slide. Você basicamente abre o link, ele vai te direcionar para uma página do próprio programa. Essa página é em inglês, tá? Mas acho que você não vai ter grande dificuldade. E basicamente você faz o download clicando neste link, ok? Esse novo FTU que vem é a última versão dele. Ela é gratuita, mas também tem uma versão paga, né? Que aí já vem aí com a tabela Gerdau para caso você queira já se aventurar em projeto. Aí essa versão paga é tipo R$ 60. É tipo uma coisa muito pequenininha. Mas não precisa, tá, gente? Comprar a versão paga. Para nossa disciplina, pega a versão gratuita mesmo, você vai baixar no link. E aí o que você vai obter quando você baixar vai ser um íconezinho, tá? Ele é um programinha muito levinho, muito, muito, muito levinho. Basta você só abrir o arquivo, né? Não é nem, tipo, instalar o programa. Toda vez que você abre o arquivinho, tipo, é teoricamente como o programa estiver sendo instalado, de tão baixinho que ele é. E essa aqui é a nossa interface do F2, tudo bem? O F2, pessoal, ele vai ser um software de análise estrutural 2D, ok? Ele vai te auxiliar no desenvolvimento aí de análises para a teoria das estruturas. A gente pode fazer análise aqui de é, vigas, pórticos ou quadros, né? A gente pode fazer análise aqui de pontes, quando a gente vai fazer aí treliçes, exemplo. Você consegue fazer análise de cargas nodais, né? Variações de temperatura, você pode fazer análise com cargas de distribuição uniformemente distribuídas. Você pode fazer, inclusive, análise de trem tipo, que é o que a gente vê lá no finalzinho do estático, que a gente fala sobre análise lá de linhas de influência, né, quando a gente está falando de cargas móveis, que a gente só comenta assim, né, por alto. Tudo bem? Essa aqui vai ser a interface dele. Ele também vai ser um software, apesar de ser brasileiro, ele vem em inglês. Você não consegue alterar ele, tá bom? Mas basicamente hoje é só para uma pequena apresentação, tá? Aqui em Files, né, que é arquivos, você vai conseguir salvar como, abrir, etc. Você vai ver os limites, você pode exportar. Tá? Aqui nas opções, você pode ver em opções de análise, sempre análise elástico linear.
Os suportes, né? Eu sempre boto o large, que é grande, né? O tamanho, né? Da visualização. Load display size, que significa é o tamanho da fonte, né? Da sua letra para o carregamento. Eu vou deixar grande também. E o text, né? O que são os resultados, né? Vou deixar grande também. Tá bom? As unidades e formatação. Se você clica aqui, ele abre uma janelinha secundária. E aqui ele vai ter as unidades em SI ou em sistema inglês, tá bom? Então, o padrão inglês aí é quando a gente tem polegada, libra-peso, enfim, PS, uma unidade aí que só tem nos Estados Unidos. Não tem nem mais na Inglaterra, pra vocês terem ideia, pessoal. Ou a gente pode trabalhar tudo no sistema quilonewton-metros também, que facilita, ó. Tá, então geralmente em metros a gente deixa aí duas vírgulas após a casa decimal, duas casas após a vírgula, né? Displacement, pessoal, é o deslocamento, ok? Eu gosto de deixar ele em milímetros até 2, 3 casas após a vírgula. E rotação você pode deixar aí vezes 10, né? A alguma coisa. É alguma coisa vezes 10 alguma coisa, tá bom, pessoal? Força, né? Vou botar mais ou menos essa quantidade de casas, momento, enfim. Vai. Aí clica só em OK. Beleza? Essa é a primeira partezinha. Enquanto eu estava falando lá de revisão dos softwares, lá na nossa parte de revisão, pessoal, a gente vai falar sobre algumas coisinhas importantes, né? Quais são elas, né? Todos os softwares, pessoal, independente da origem dele, você sempre tem que inserir, né? Propriedades dos materiais, propriedades das seções, né? Que são as geometrias das peças, as alturas, as inércias, enfim. E as propriedades dos materiais vai ser peso próprio, né? Mola de elasticidade, tensão de escoamento, coeficiente de dilatação térmica, etc. Depois você vai confeccionar, né, o tamanho da sua estrutura. Você tem que descrever as dimensões das barras, você tem que estipular condições de apoio, você tem que inserir condições de carregamento, né? Esses daqui são os parâmetros de entrada de qualquer software. O TQS é assim, o Eberic é assim, e qualquer outro software que a gente vai ver. No final dessa disciplina a gente vai ver um pouquinho do robô, né? E o próprio robô também é assim, igualzinho. E depois que você processa, né, a rotina, tipo, você manda rodar a estrutura para ver o carregamento, a gente vai ver a influência dele, né, atuando sobre a estrutura. As respostas que a gente tem da edificação são deslocamentos, né, que a gente pega em nós. A gente vê as forças que estão atuando nas barras. Essas forças podem ser forças nodais, elas podem ser esforços internos, né? Então, momento, cortante, normal. A gente consegue também, né, ver as deformações, né? Lembrando que deformação é diferente de deslocamento, né? O deslocamento ele vai ser quanto que a estrutura vai estar, por exemplo, saindo de um ponto para o outro. A deformação é a variação, né, do comprimento em uma determinada barra. Você consegue, dependendo do software, né, ver as tensões em barras e, por último, né, a coisa mais importante são as reações de apoio, que é o que a gente geralmente calcula sempre no comecinho dos nossos exercícios, ok? Então vamos fazer aqui um teste, pessoal. Vou mostrar para vocês a viga que a gente calculou ontem. E aí eu vou também fazer uma análise aqui de uma trelicinha, né? Já para mostrar para vocês para o exercício que a gente vai fazer hoje em sala, ok? Primeira coisa que a gente faz sempre no F2, pessoal, é habilitar o grid. O grid é uma malha, né? Tem uns pontinhos aqui pretos, eu não sei se você consegue ver de uma forma muito nítida na minha tela, mas aqui, se você quiser, se você prefere trabalhar, você pode mudar o tipo de layout aí. Então, quando eu fico trabalhando em preto, por exemplo, eu consigo ver com mais nitidez os pontos, né? E as barras. Eu não sei o que que vocês preferem, pessoal. No semestre passado, o pessoal falou que a minha tela em branco fica mais fácil de ver ser visualizada. O que que vocês acham? Branco ou preto? É esse ou esse? Esse ou esse? O que que vocês preferem aí? Fica mais confortável. O preto é melhor, né? É. Tá. Show. Obrigado, Sócrates. Obrigado, Leonardo. Então, eu vou ficar no preto, tá? Que eu acho que ele vai facilitar um pouquinho. Tá? A primeira parte aqui que a gente faz, gente, é primeiro designar as propriedades dos materiais. Esse primeiro íconezinho aqui fala Parameters. Então, são os parâmetros de materiais. Aqui no F2 vocês têm as abas aqui de cima, que é o nosso aba principal. Aqui que a gente vai clicando em cada ponto à medida que a gente for evoluindo, né? A construção da nossa estrutura. E aqui direito são os parâmetros que você vai inserindo, né? Para cada ícone daquele.
Então aqui em Material Parameter, que são parâmetros de materiais, vou criar um novo. Vou chamar ele de aço, tá? O Steel. Então ele é um generic isotropic, ou Steel isotropic. Então quer dizer que ele é um aço isotrópico, né? Eu coloquei dano. Aqui, como ele é um aço isotrópico, ele já vem, né, das propriedades aí da biblioteca do F-Tool, já propriedades padrões. O aço, o módulo de elasticidade dele é 205 gigapascal. Ele já bota aqui. 2,05 vezes 10 a oitava, né, quilonewton metro quadrado. A gente vai falar um pouquinho sobre unidade nessa matéria. Um pouquinho não, na verdade muito. Porque à medida que a gente for calculando algumas determinadas coisas, por exemplo, energia de deformação ou deslocamento, essas unidades vão aparecer ao longo do exercício, tudo bem? O Vzinho é o Ni, tá? É o coeficiente de Poisson, que ele vai estar relacionando aí as mudanças volumétricas nas dimensões do material quando você impõe uma carga. E esse alfa aqui é o nosso coeficiente de variação térmica, né? Dividido por graus Celsius, né? Lembrando que o do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5, e o do concreto 1,0 vezes 10 a menos 5, né? São coeficientes aí muito próximos uns dos outros. Quando você já insere essas informações, ele já salva, tá bom? Essas informações. Vou clicar em seções, tá? Vou clicar aqui, gente, e criar uma seção geométrica, tipo um perfil I, tá? Então, I-shape. Mas você tem vários aqui, né? Você tem um material retângulo, um I, um angle é uma cantoneira, que é um Lzinho. Um T, ele é o formato de T. Um C é um formato de C ou U, né? O Z tem um formato de Z. Circle é círculo mesmo, tipo um círculo sólido. Ring, pessoal, como se fosse um anel, tá? Double angle, dois L's, né? Girder section, girder é uma viga grande, né? Então uma seção de grande. E box é como se fosse um perfil caixa. Tá, você também pode pegar aqui perfis catalogados, né, da nossa indústria aqui, nacional e internacional. Por exemplo, eu vou pegar os perfis, né, da Gerdau aqui, Auto Minas. Vou botar aqui o perfil W150 por 18, por exemplo. Eu clico em Done. Clicar em Done, pessoal, ele já tem aqui algumas opções, ó, de perfil W para mim. Eu peguei o W150 e 18, então eu vou procurar o 18 aqui, que é dele. Eu venho pro lado, ó, um pro lado, aqui, W150 por 18. E aí ele já traz, né, de acordo com a tabela Gerdau, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas ele já traz as propriedades da própria tabela, né? O D é o comprimento da altura, né, da minha peça. TW, né, a espessura aí da alma. O Hzinho, né, você vai ter aí a diferença, né, da espessura da mesa com a altura, né? O BF aí é a largura da mesa, que é essa parte aqui de baixo. TF, né, a espessura da mesa, e D', né, seria a espessura interna depois dos raios ali de solda, ok? Bom, e aí eu já deixo aqui certinho, ele já fica salvo, né? O próximo íconezinho é condições de apoio, né? Só que a gente não tem nenhuma estrutura, então a gente tem que fazer a condição de apoio primeiro, então eu vou designar ela. Quando a gente habilitou o grid aqui, pessoal, apareceu um grid 1 por 1, tá? Então é uma malha quadriculada 1 por 1. Se eu alterar essa malha, por exemplo, posso botar 2 por 1, ele vai aumentar o espaçamento entre os pontinhos, não sei se ficou nítido aí, não sei se deu para ver, mas ele aumentou. Ou eu posso botar 0,5, né, e assim por diante. Então você vai botar o tamanho da malha de acordo com a conveniência dela. Preciso trabalhar com intervalo de 3,25, por exemplo. Aí você bota a malha desse tamanho, mais ou menos. Vou botar um por um. Eu vou habilitar o comando snap aqui. O comando snap é igualzinho no AutoCAD. Quando você clica nele, ele se atrai por um desses pontinhos aqui pré-estabelecidos. Eu clico aqui no ícone de baixo, que é inserir um membro. Tá? Então só vai inserir um elemento barra aqui, ó. Vou clicar 2, 3, 4. Que era o tamanho da viga de ontem, né? 4 metros aí. Tá? Então eu já fiz uma barra. Toda vez que ele faz uma barra, ele cria um ponto inicial e um ponto final. Tudo bem? Então bem tranquilo aí. Se eu quiser inserir um nó aí na minha estrutura, eu clico aqui em inserir nó e eu escolho onde inserir esse nó, por exemplo, aqui no meio. Ok? Realmente é bom inserir nós extras quando você estiver trabalhando com o F2 para você já ter a medida ali perfeita, né, de onde você quer. Ok? Então eu vou voltar lá nas condições de apoio. O apoio da esquerda, se eu não me engano, ele era um apoio de segundo gênero. Então, se ele é um apoio de segundo gênero, ele é fixo no deslocamento em X e ele é fixo no deslocamento em Y. Aí eu seleciono os dois e clico em inserir. Ele vai botar um apoiozinho ali tranquilo, né? O da direita também, eu seleciono o apoio da direita
e é um apoio de primeiro gênero. Então ele é fixo em relação a y e livre em relação a x, né? Se eu trocasse, por exemplo, fixo em x e livre em y, ele vai rotacionar esse apoio, ó. E aqui eu posso pedir para ele rotacionar. Então eu quero que rotacione 280 graus, exemplo. Em cima dele e aplico também. Então você pode brincar aí com a condição de apoio quanto você quiser. Aqui eu só vou zerar a condição de apoio, né? E trocar aqui a liberdade. Se você quisesse botar um apoio de terceiro gênero, era só marcar todas as opções, né? E aí você rotaciona ele também aqui, ó. Vou botar aqui 90 graus. Você poderia fazer isso. Aqui para baixo você pode inserir, né? Recalques, caso você queira. Ou inserir molas também. Molas é uma condição aí, que como a gente falou lá no comecinho da disciplina, para facilitar aí, né, o comportamento que esse apoio teria com o solo, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal? Então já estabeleci as minhas condições de barras, condições de apoio, seções e o material. O que nos falta agora é inserir as condições de carregamento. Ó, aqui também, gente, tem um íconezinho que você pode medir, né, o tamanho da barra. Então você pode deixar aí exatamente o tamanho perfeito, né? Preferir aí. Para eu adicionar a condição de carregamento, tem aqui, ó, carga uniformemente distribuída. Aqui tem carga pontual, tá? Tem momento aplicado localmente, tem aqui carga uniformemente distribuída, carga triangular, tá? E carga térmica, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Vou botar aqui a carga uniformemente distribuída. Ele aparece aqui, ó, tipo de carregamento. Eu vou botar o novo, escrever Q igual a menos 3 kN por metro. Eu boto menos 3, pessoal, porque se a gente botar 3, a carregamento vai ficar apontado para cima, tá? Porque no F2, o eixo X, né? Como a gente faz a nossa análise da esquerda para a direita positivo, então as cargas em X, se você quiser a carga atuando no sentido contrário a isso, negativo. E o eixo Y é de baixo para cima, né? Positivo. Então se eu quero uma carga atuando no contrário a isso, eu tenho que botar menos 3. Então eu boto menos 3. Seleciono os dois ramos e clico aplicar. Ele vai botar ali certinho. Se a carga tivesse contrária, ó, 3, a carga estaria sendo aplicada de baixo para cima. Faz sentido? Tranquilo? Vou botar aqui menos 3 de novo e a gente aplica. Então, bem tranquilo, né? Bem facinho o F2. Tá, uma vez que eu já montei a estruturinha, tá, gente? Já tá tudo aí praticamente pronto. Você pode vir aqui salvar. Quando salva, você bota tipo Viga 1, por exemplo. Você já deixa salvo aí o seu arquivinho. Aqui no botão da direita, tá, pessoal? Vão ter depois a rotina pós-processamento. Aqui tem, clico aqui, são as forças axiais. Nesse daqui são as forças cortantes. Esse aqui são os momentos fletores. E esse último aqui, os deslocamentos. Né? Então eu vou clicar simplesmente para mostrar os esforços aqui. You must define materials. Ah, sim, esqueci de aplicar, né? Eu venho aqui, perdão, pessoal. Eu venho materiais, já fiz a barra, né? Eu seleciono a minha barra e eu aplico o material aço a todas as barras. O perfil também é a mesma coisa. Eu seleciono todo a minha barra e eu aplico, né? A condição desse perfil para toda a minha barra. Pronto, agora eu posso rodar sem problema. Deixa eu salvar. Vamos rodar aqui. Né, então, o carregamento está exatamente conforme a gente calculou. Esses aqui são os diagramas de esforços cisaliantes, tá? Bom dia, Gabriel, tudo bem? Então, a gente vê aqui que o pico máximo 6, né? Ele parte até o meio da viga, ó, centrado lá no centro perfeito. Menos 6 e sobe, igualzinho que a gente viu ontem. Aqui, pessoal, eu vou pedir para ele inserir, né? E deixar as informações de reação e os valores dela. Então, 6 kN no apoio à esquerda e 6 kN no apoio B à direita. Tá? Igualzinho que a gente calculou. Aqui eu posso ver também os diagramas de momento fletor, exatamente como a gente havia determinado também. Então, você vai ter aí uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima. Esse momento aqui está abaixo do eixo, né? Então, é um momento positivo. E a gente tem um máximo, né? Exatamente no meio do vão, que é igual a 6. O F2 aqui, pessoal, ele não considerou o peso próprio da viga. Apesar da gente ter inserido lá as condições do perfil, ele não insere o carregamento de peso próprio. Numa análise mais refinada, você teria que inserir esse peso próprio através de um carregamento uniformemente distribuído. Tudo bem? E aqui, pessoal, a gente consegue ainda ver o deslocamento, ó. E aqui a gente vai mudar a escala um pouquinho, né? Porque está um pouco exagerada, né? Então aqui você consegue mudar a escala também. Se você clica, né, em qualquer canto aqui, você consegue obter aí o deslocamento perfeito, né?
É só que aqui na abinha da direita, ó, se você clicar no botãozinho, você pode pedir para o F2 já deixar claro os deslocamentos aí em relação a Y totais, ó. Então, o deslocamento máximo dessa viga está em metro, né? Então, 0,005 metros, que é 5 milímetros. Você pode ainda pedir para ele mudar as unidades somente para deslocamento. Então, em deslocamento, eu vou pedir para ele botar, na unidade, eu vou pedir para ele botar em milímetro, tá bom? E aí, milímetro, eu vou pedir para ele botar aí duas casas após a vírgula. Vai facilitar, ó. Deslocamento aí 5,19 milímetros. Isso daqui, inclusive, esse passo, pessoal, você vai estar utilizando ele agora no seu trabalho número 3, tá? Que eu vou passar ainda hoje nessa aula. Então, para deixar aí um pouco claro como que você vai conseguir fazer isso. Vou salvar, tá bom? E aqui eu vou fechar. Vou abrir agora, pessoal, aqui à direita, vou montar uma outra estrutura. Vou montar uma estrutura que é uma trelicinha, que é essa treliça aqui do nosso slide para vocês verem como é que a gente monta, que é essa daqui, tudo bem? Então, 3 metros, está espaçado agora a cada 1,5, tá? Então, vou mudar um pouquinho o grid aqui, e 2 metros de altura. Vou deixar aqui na tela do lado para ver. Pessoal, como é que eu monto a treliça? Exatamente da mesma forma, tudo bem? Aqui meu grid está espaçado, eu vou botar 0,5 para facilitar, bem? Então, vou pegar aqui a minha barra, vou botar 1 metro, 2 metros, 3 metros. De novo, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aqui também. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Show. A altura da treliça tem 2 metros, né? Então, 1, 2, tá? E aí eu ligo esses pontos. Vem daqui pra cá, daqui pra cá. Vou pegar 2 aqui, daqui pra cá, daqui pra cá, 2 pra cá e pra cá. Aí tem aqui e aqui. Pronto, vou apagar essas do meio aqui. Apagar essa e apagar essa. Eu acho que não tem isso aqui tudo, não. Eu acho que é só assim, né? Deixa eu ver ali o desenho. É, exatamente. Tá exatamente parecido aqui com a nossa. O apoio da esquerda, ele vai ser um apoio de segundo gênero também. Vem aqui, habilita a condição de segundo gênero. O da direita aqui é um apoio apenas de primeiro gênero. Esse nó aqui do meio você pode apagar, né? Esse, quando você apaga, ele cria uma barra inteira, tá vendo? Vai facilitar aí. Se a gente for conferir aí as dimensões, né? Clica aqui, confere a dimensão daqui para cá, tem que ter 2 metros, perfeito. Daqui para cá tem que ter 3 metros, perfeito. Daqui para cá ele tem que ter 1,5 metro. Daqui para cá, vou pegar daqui para cá. Tem que ter 3 metros também, perfeito. Isso aqui tem que bater certinho com as nossas informações ali. Tá? Deixando tudo claro aí. Eu vou pegar um perfil qualquer aqui. Vou selecionar aqui todas as barras. Vou inserir a propriedade do aço também. Inserir a propriedade do aço. O perfil, pessoal, eu vou criar um novo perfil. Vou clicar um novo aqui chamado, sei lá, um tubo de 8 milímetros. O que quer dizer isso, professor? Vou pegar aqui um ring. Ring. Vai estar no dever de vocês. Clica em done. Ring, ó, pessoal, ele tem um anel mesmo. Ele tem uma característica de um anel. A gente chama de tubo isso na indústria aqui da construção. A altura, vou botar aqui, ele tem 80, vou botar 60, assim, 60, isso aqui tem em metro, né? Se isso aqui tá em metro, deixa eu pedir para ele alterar as propriedades, para não dar problema. A seção transversal, section, eu vou pedir para a seção estar em milímetro, e as propriedades da seção em centímetros quadrados, centímetros a quarto também. Deixa eu ver se não vai dar problema agora. Deixa eu ver se eu já não tinha criado outra. Tá aqui o tubo. Pronto, melhor. Pronto. O tubo vai ter, sei lá, 6 centímetros das 60 milímetros, né? E a espessura dele é 8 milímetros. Pronto, pra não dar ruim, pessoal. Aí já sai certinho, né? As dimensões dele, enfim. Tá bom? Aí eu vou selecionar todo mundo. É um perfil muito espesso, tá, pessoal? Só pra você saber, beleza? E eu aplico a seção direto em todo mundo. Já tem as condições de apoio e já tem aí as propriedades das barras. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que esse nó aqui, pessoal, ele é um nó rígido, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu não falo que isso daqui é uma articulação ou uma rótula, quando eu estiver fazendo análise, ele vai considerar que isso daqui é um anel, tá? Igual a gente viu lá na nossa aula passada.
e aí ele vai transferir os momentos e os cortantes, né? Só que numa treliça idealizada, que nem a gente viu lá em isostática, não ocorre a transferência de momento nem esforço cortante. Só ocorre o quê? Transferência de esforço normal entre as barras. Para eu habilitar isso da treliça, eu tenho que vir aqui nesta bolinha, ó, Rotation Release, que é liberdade de rotação. Clico nela. Eu vou selecionar todos os nós. Seleciono um, seguro o Shift, seleciono outro, seleciono outro, seleciono outro, seleciono outro. E aqui eu vou inserir a característica de rótula. Eu venho, clico nela e aplico a todos. Aí vai aparecer essas bolinhas, ó, pessoal. Tudo bem, essas bolinhas aí são muito importantes, ok? Eu vou mostrar para vocês a análise com e sem elas, para vocês verem a diferença. Tá, uma vez que eu já defini isso, a última coisa que a gente vai definir é o carregamento. E o único carregamento que tem aqui é um pontual e é uma carga de 10 kN. Tá. Se você olhar aqui, é uma carga de 10 kN. Tudo bem? Então eu vou escrever uma nova carga aqui, vou botar P igual a menos 10 kN. Lembrando que 10 kN equivale, né, a 1 tonelada. Vou botar aqui menos 10. Aí eu seleciono aqui e aplico. Vai aparecer lá a forcinha ali de 10 certinha, né? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Caso você ainda não conheça o F2, né, prazer, ele é um software bem tranquilo mesmo de trabalhar. E com a aula de hoje, né, você já vai ter a quantidade de conhecimento suficiente aí para conseguir fazer esses trabalhos aí. Trabalhos de 1 a 3 aí, conferir os seus resultados. Beleza? E é isso, pessoal. Eu vou salvar aqui. E aí, na minha análise aqui pós-processamento, eu clico em esforços normais, ó. Quando eu clico em esforços normais, eu vou diminuir o tamanho, ó, para deixar basicamente as forças nas barras, ó. E eu já tenho os resultados dela. Eu vou botar aqui para ele mostrar, né, no display, duas casas após a vírgula, para facilitar um pouquinho. Aí, 6,25 em todos, né? 7,5 ali e 3,75. O que isso aqui quer dizer, professor? Que os banzos aqui, ó, inferiores, estão tracionados em 3,75 kN. Todas as diagonais aqui dessa treliça estão com 6,25. As diagonais externas estão em compressão. Diagonais internas estão em tração. E aqui o banzo aqui superior da treliça está em compressão em 7,5 kN. É a força maior. E aqui faz sentido, né? Uma reação à direita ali de 5 kN, uma reação à esquerda de 5 kN. Tudo bem, pessoal? Vou fazer um pouquinho do F2 para vocês. Vou salvar isso aqui. E eu vou deixar agora essa parte aqui pra gente. Ah, se você quiser observar também, né? Não tem esforço cortante, né? E não tem momento fletor. Ele teria como, né? Eu vou mostrar uma operação para você chamada translação aqui. Eu vou selecionar essa treliça toda. Vou clicar aqui, ó, nessa partinha de transformação. Clico nela. Eu vou pedir para ele fazer uma cópia e manter a original. Vou selecionar esse ponto e vou fazer uma... Esqueci de pedir para ele deixar o original. Seleciona. Clica na transformação. Habilitar a transformação. Deixar o original. Vou pegar e fazer uma cópia dele. Pronto. Veio a cópia exatamente com as mesmas propriedades. Aqui agora eu vou tirar as rótulas para vocês verem a diferença. Eu venho aqui, seleciono. Seleciono, 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 seleciono. Vou pedir para ele deixar tudo rígido, ó. Vamos observar aqui as diferenças agora. O esforço normal vai ser praticamente parecido, né? Ele muda pouco, né? Você percebe que tem uma pouca diferença aí do esforço normal. Short cortante, ó, ele transfere esforço cortante. Bem pequenininho, né? E o momento fletor também, ele vai transferir bem pouquinho também. É irrisório porque a carga é muito pequena, essa treliça é muito grande, né? Para essas cargas aí. Mas é basicamente isso. Tem uma pequena diferença aí, então. Vou apagar aqui. E é isso, pessoal. Então a gente viu, né, como fazer para conseguir obter os resultados. É importante, vou frisar aqui de novo, né, que durante o seu desenvolvimento de exercícios, etc., você utilize o F2 para auxiliá-lo, tá? Não utilize o F2 como uma muleta, tá? Faça os seus cálculos, ao final deles você pega o F2 e confirma, né? Então é importante você saber que ele não é uma muleta. Vou fazer esse exercício de sala, que basicamente é o nosso último exercício aqui dessa unidade, tá bom? Esse aqui é uma trelicinha, tá, pessoal? Que a gente já viu os resultados ali, então vai ser tranquilo. Eu vou relembrar com vocês, né, como que a gente faz para determinar aí os esforços internos da treliça, tá bom? Vou passo com você, vai demorar uns 20, 30 minutinhos, é rapidinho.
E aqui a gente vai relembrar um pouquinho o método das forças, tá? Quem não lembra, o método das forças não, é o método dos nós, que ele é um procedimento que a gente aprende lá em isostática, né, para determinação. E você pode, eu vou também comentar sobre o método de Ritter, né, que é o método das seções. Se alguém tiver qualquer dúvida, pessoal, fala comigo, tá bom? Vou fazer aqui com vocês. Então, pessoal, uma única coisa que você precisa lembrar é o seguinte, né? Nas treliças ideais que a gente trabalha, vou até escrever isso aqui, na treliça ideal, a gente tem nenhuma transferência de momento fletor e esforço cortante, tá? O único esforço solicitante interno que existe em treliças são os esforços normais, né, de compressão ou tração, beleza? Qual que é a nossa convenção, né, pessoal, de treliças? Ela é muito importante, tá? Se você tiver um nó, tá? Você tem um nó ali, se o vetor de forças, né, ele está saindo do nó, isso quer dizer que o esforço axial ali é um esforço positivo, tá? Então ele vai ter um esforço de tração, ok? E ele é positivo. A força ela está saindo do nó. Contrariamente, se você tiver o nó e a força, o vetor de força estiver chegando no nó, né? Nesse sentido, a força, né, axial ali vai ser uma força negativa de compressão, beleza? Então isso aqui é a única coisa que você precisa saber de convenção, que é um pouco diferente, né, da viga, né? A viga você tem que saber não somente essas, quanto todas as outras, né? Cortante e momento fletor. O Wellington tá falando aqui no chat, tá? Falo com você depois da aula, Sócrates, pode ser? Aí acho que, não sei se o Sócrates viu, mas fica aí o comentário. Tá bom, pessoal? Tá aqui então, né? É muito importante que você também destaque nos seus desenhos nós, né? É bem importante aqui. Bom, pessoal, como é que a gente faz para determinar então essas forças nos nós? Né? O exemplo de aula eu vou fazer passo a passo, tá, pessoal? Tem outros exemplos no YouTube, lá no nosso canal, de treliça, se eu não me engano, é essa, passo a passo. Caso você tenha alguma dúvida nessa aula, você pode estar vendo lá ou me mandar um e-mail, tá bom? O primeiro passo aqui, pessoal, obviamente, né? Exatamente conforme as nossas vigas, é determinar as reações de apoio. As reações de apoio. Vamos fazer o nosso eixo aqui global. A orientação dele, x positivo da esquerda para a direita, y positivo de baixo para cima. Tudo bem? As reações de apoio, obviamente, elas são reações aí globais, né? Elas estão associadas com o eixo global. Nós temos apenas uma única força, né? P igual a 10 kN todo na estrutura. Lembrando, né? Primeira questão da prova de vocês, na primeira unidade. 10 kN são quanto, professor? Uma tonelada força. Uma tonelada força é quanto? 1000 kg força, tá bom? Não esqueça isso, tá? Quem quer apostar, né, nessa turma que alguém vai errar isso? Alguém quer apostar? Semestre passado eu falei em duas turmas minhas, tanto em isostática quanto teoria. Eu falei, gente, eu aposto o meu salário do mês aqui com vocês, que alguém vai errar isso na prova. A pessoal, professor, quanto o senhor ganha, né? Só pra gente medir, né? Mas o pessoal não quis apostar, porque eles sabiam que alguém ia errar. E alguém vai errar nessa turma, eu aposto com vocês, primeira questão da prova, isso eu falo o semestre inteiro. E tem gente que vai errar isso aqui, tá? Então não se esqueça, né? 10 kN, uma tonelada. Então tem uma tonelada aí no meio do vão dessa viga, beleza? Uma parte importante que você precisa saber, na primeira parte que você vai fazer a trilha, enumere os nós. Você pode botar o número 1, 2, 3, 4, 5. Você pode botar A, B, C, D. Eu gosto de botar com letras, tá? Para eu não misturar com os números do exercício. Então, vou botar no A, B, C, D e E. Tudo bem? Primeira parte do exercício. Por que, professor, você faz isso? Porque a nomenclatura das barras eu escolho de acordo com o intervalo entre nós. Então, essa força aqui vai ser a força de AB. Essa força aqui vai ser a força de BD. Essa força aqui vai ser a força de BC. Essa aqui vai ser a força de CD. Essa aqui é a força de CE. E essa aqui é a força de DE. Aí faltou aqui, né? A força de AC. Tudo bem, já tem todas as forças aí enumeradas e os nós também. E aí a gente consegue fazer o resto do exercício. Aqui vai ter a força, né, V de a resultante, né? E aqui, resultante não. Perdão, pessoal. A força reativa, né? E aqui V de A. E aqui a gente também ainda tem uma horizontal, né? H de A. Pronto, já enumeramos tudo, né?
a gente consegue fazer isso agora. Primeira parte, como sempre, somatório de forças no eixo horizontal igual a zero, né? No eixo horizontal a gente só tem qual força atuando? O H de A. Professor, mas não tem nenhuma outra força horizontal. O H de A vai ser zero? Vai ser zero. Tá bom? Identifica a resposta, bota a unidade e bota o retângulozinho. Próximo. Somatório de forças no eixo Y igual a zero. Quem está atuando no eixo Y, né? Você vai ter o V de A mais V de E menos a força de 10 igual a zero. Tá bom? Aqui, como eu sei, né, que a estrutura é simétrica, a gente já sabe, né, que basicamente o V de A vai ser igual, né, ao V de E, que vai ser metade de 10, né? Então vai ser igual a 5 kN. Isso a gente já conferiu na resposta lá no F2, né, pessoal? Ah, professor, não confio nisso. Posso fazer somatório de momentos? Pode. Somatório de momentos no ponto A, positivo sentido horário, igual a zero. Quem vai tender a rotacionar no ponto A aqui em verdinho, né? Vai ter a carga de 10, então mais a carga de 10 kN, vezes o braço de alavanca dela, 3 metros, menos quem? A força V de L, vai tender a rodar no sentido anti-horário, vezes 6 metros, né? Igual a zero. Então, seu V de E aí, basicamente, vai ser igual a 10 kN, vezes 3 metros, dividido, né, por 6 metros. Corta esse com esse, 3 corta com 6, vai dar 2, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, é exatamente como a gente tinha calculado ali. Então, essa partezinha, ela é bem tranquila, né, gente? Parte mais fácil do exercício, né? Esse exercício, exatamente conforme o exercício de viga, ele é dividido em 3 partes. Essa foi a primeira parte, ela equivale a 33% do exercício, né? Você acertando isso daqui, você já garante 33% da questão. A outra parte, gente, é a determinação das forças, tá? Determinação das forças nas barras. Nas barras. As forças nas barras, pessoal, é o F de I e J, né? Beleza? Então, vamos determinar a força em cada um. A gente vai utilizar no exercício o método dos nós, tá? Que a gente viu lá em isostática extensamente. A gente fez uns 7, 8 exercícios aí de método dos nós. Método dos nós. O método dos nós, pessoal, basicamente, como a gente viu lá na definição, o que que ele faz? Ele faz o equilíbrio do nó, né? Ele pega lá todas as forças no nó e faz o equilíbrio dela. E a gente vai dividir em duas forças, né? Todo nó, o somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero. O somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Por que isso mesmo, professor? Porque cada nó desse, né, tem que estar equilibrado. Se esse nó não tiver em equilíbrio, obviamente a sua estrutura está em desequilíbrio. E ela não vai ser uma estrutura isostática. Tá bom? Só para a gente lembrar da aula passada, pessoal, esse G, que é o grau de hiperelasticidade, em treliçes ele é calculado como, né? A quantidade de reações de apoio, a gente tem 2 mais um, né? Mais o que? A quantidade de barras, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais 7, né? Então essa é a quantidade de incógnitos do nosso problema e a gente vai subtrair pela quantidade de nós, né? Vezes 2. A gente tem um, dois, três, quatro, 5 nós, né? Então 5 vezes 2. Se você fizer isso aí, vai dar zero, né? Então, como o G dá igual a zero, a gente tem uma treliça isostática, tá bom? Só pra gente lembrar aí um pouquinho. Bom, então voltando ao método dos nós, né? Como que eu começo o método dos nós, professor? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar um nó específico. Sempre quando a gente tem barras inclinadas, no entanto, a gente tem que sempre fazer, né, a decomposição das forças inclinadas. Sempre quando tiver barra inclinada, você faz a decomposição. Então, isso aqui é a primeira coisa do exercício. Decomposição. Como que eu faço isso, né, professor? Você vai pegar o problema, por exemplo, vou pegar ali um triângulo retângulo que a gente tirou da nossa própria treliça, tá bom? A gente tem o que aqui? A gente tem 2 metros aqui, aqui a gente tem 1,5 e aqui a gente tem L, né? Sei lá, quanto que é L? A gente tem que calcular aqui. O L vai ser quanto? O L ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado. Vai ser 4 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, perdão. 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, né? 3 meios são 9 quartos, né? Ao quadrado. Então aqui é 3 meios, tudo ao quadrado, né? Vai dar 9 quartos. Então 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, a quarta, né? Então isso aqui vai dar 25 quartos. Então a raiz disso, né?
a raiz disso aqui vai ser igual a 5 meios, né? Que é 2,5. Então, esse L aqui é 2,5. Pronto. E aí a gente precisa de um ângulo, né, gente, para conseguir determinar essa decomposição. Vou botar esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo θ, ele vai estar aqui, ele vai ser igual aqui, né? Vai ser igual aqui e vai ser igual ali em cima também, né? Ele vai estar em todos os lugares, esse ângulo θ. Então vamos eleger ele, né, como o do exercício, né? Professor, eu preciso calcular essa angulação? Não, não precisa. Como assim, professor? Olha, eu vou pegar aqui, ó, o cosseno do ângulo θ, ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo, quem está coçando o ângulo, 1,5. Vou botar aqui 3 meios, ó. 3 meios, que é 1,5, né? E aqui 5 meios. E ele é dividido pela hipotenusa, 5 meios. Corta meio com meio. Então, o cosseno do ângulo θ aqui, ó, ele é 3/5. Não preciso calcular o ângulo, tá? Eu só vai usar o cosseno do ângulo. Então, deixa ele aí direitinho. O seno é o contrário, né? O seno do ângulo é o cateto oposto ao ângulo 2, dividido pela hipotenusa, 5 meios. Né? Então, o cosseno do ângulo aqui, ele vai ser igual a 4/5. A gente vai usar isso ao longo do exercício inteiro, ok? Pronto, já sabemos todos os ângulos aí. Vamos calcular agora as barras. Vou começar calculando as forças aqui em verde. Então, vamos lá, as forças nas barras. Comece sempre, gente, por um lugar mais fácil. Você não vai começar o método dos nós utilizando um nó que tenha mais de 2 barras. Por quê? Porque a gente só tem 2 equações de equilíbrio. Então comece pela extremidade da treliça. Então, vou começar ali por uma extremidade do lado esquerdo. Vou começar pelo nó A, que é o lado esquerdo aqui, ó. Por exemplo, o método das forças, eu não começaria pelo nó B, nem o nó D, nem o nó C, porque tem mais de 2 barras, tudo bem? Então, por causa disso, você tem que começar ou pelo nó A ou pelo nó E. Como a minha treliça é simétrica, pessoal, eu posso literalmente calcular só metade dela, né? Que as forças de um lado esquerdo vão ser igual às forças do lado direito. Obviamente, o trabalho de casa de vocês não vai ser assim, tá bom? Professor, quando você fala simétrica, é só a treliça? Não, é tanto a treliça quanto as forças nela, né? No dever de casa de vocês, por exemplo, vocês vão ter uma treliça grande. Acho que ela tem nesse formato aqui. Então, ela vai ser praticamente simétrica. Vai ter forças iguais, todos os lados, mesma condição de apoio. Só que vai ter uma forcinha aqui do lado, ó. Né? Então, por causa disso, essa treliça não vai ser simétrica, tá? A simetria está associada tanto à geometria da edificação, quanto à distribuição de cargas, né? Ali você não vai ter uma distribuição uniforme de carga. Então, você vai ter que calcular tudo. Aqui, obviamente, a gente está em sala de aula, né? Para não ter que fazer todo o treliça, a gente vai fazer só metade dela. Tá bom? Por quê, professor? Porque não dá tempo, né, gente? Senão eu vou ficar a aula inteira calculando uma treliça isostática. Não precisa, né? Então, no nó A, pessoal, qual que é o esquema que eu sugiro para vocês? Represente o nó. Vou desenhar o nó aqui, ó. Passa o eixo. Tem um eixo aqui e um eixo aqui. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Represente as forças atuando. Tem aqui, ó, o V de A que a gente calculou, né? O V de A a gente viu que é 5 kN. Tudo bem? E aí, o que acontece? Só tem essa força V de A, né? O H de A a gente viu que ele é zero. E aí, pessoal, o nó A, ele vai ter 2 barras saindo dele, né? No nó A, a gente vai ter a barra, né? F de AB, saindo da diagonal, e a F de AC, o banzo inferior. Então, eu vou representar essas forças primeiro como? Sempre saindo do nó. Essa aqui vai ser a força de AB, e aqui, ó, a força de AC. Tudo bem? Professor, por que você sempre representa saindo? Sempre assuma que a tração, pessoal, saindo do nó, porque é mais fácil e você não vai errar. Aqui está um ângulo θ. Então, você nunca vai errar dessa forma. Tudo bem? Que você já adota aí um método para todo mundo igual. Tudo bem? Então, eu estou assumindo, né, que as duas são positivas. Se algum desses resultados der negativa, eu sei que, na verdade, a força é de compressão. Então, ela está voltando para o nó, em vez de saindo dele. Tudo bem? Aqui a gente vai usar o equilíbrio, né? Então, esquece tudo que a gente viu até agora. Isso aqui é um nó com duas forças aí, duas incógnitas. Eu vou fazer a decomposição da força de AB para o eixo Y, né? Então, eu vou decompor aqui a força de AB, ó, para a sua componente aqui, F de AB, Y. Por quê, né? Qualquer decomposição aqui, o F de AB e Y tem que ser igual, né? A força de 5 kN. Faz sentido? E depois eu decomponho aqui, ó, com F
de AB x. E essas duas forças têm que estar em equilíbrio. Vou decompor primeiro o F de AB. Ah, professor, como é que faz a decomposição mesmo? Gente, é bem simples, né? Você tem a força aqui, ó, a força de AB, que a gente não sabe, né? E a gente vai ter o nosso triângulo retângulo aqui, ó, igualzinho a gente calculou aqui. Tá, o ângulo θ aqui. Vou botar a força de AB aqui. E aqui vai ser a força de ABY. E aqui a força de ABX. Tá bom? Bem facinho. E aqui, se você pegar também, né, pelo ângulo, ó, o cosseno do ângulo θ vai ser igual ao f de ABx, né, dividido pela hipotenusa, f de AB. Então, f de AB aqui. Pronto. Então, tá aqui, né? Então, f de ABx é o f de AB cosseno. Logo, né, o f de ABy, ele vai ser o f de AB vezes seno. E a gente já tem os ângulos ali, né? Pronto. Isso aqui que é decomposição, bem fácil, né? Bem fácil. Vamos lá, então. Aqui eu vou usar o primeiro, né? Somatória de forças no eixo y tem que ser igual a zero. Quem é que está atuando apenas no eixo y? Você tem ali, ó, mais a força de ABy mais a força de 5 kN, tem que ser igual a zero. Aqui é muito claro, né, que a força de ABy, para ela ser equivalente, né, compatível com a força de 5, ela tem que ser contrária, né? Faz sentido? Se a força de AB estiver subindo, com as forças de 5, ela não está em equilíbrio, né? Então ela tem que estar contrária, né? E aqui a próprio cálculo já explica isso, né? Pô, o Ctrl Z não está funcionando. Então aqui eu já isolo, né? Ó, o F de ABY, ele vai ser igual a menos 5 kN. E o meu F de ABY, ele é igual, né? Equivalente, vou botar aqui em vermelho, ao F de AB vezes quem? Vezes o seno do ângulo. Seno do ângulo θ. Né? Isso aqui é igual a 5. Então, logo, né, o meu f de AB finalmente vai ser igual a 5 dividido pelo seno de θ. Seno de θ, pessoal, se você puxa ali em cima, ó, ele deu 3 quintos, né? Então passa 3 quintos dividindo, 3 dividido por 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 25 terços, né? Você pega na sua calculadora, bota 25 dividido por 3, vai dar 8,333. Mas eu acho que eu errei isso aqui. Tá errado isso aqui. O que eu errei aqui? Essa resposta aqui é 6,25. O que eu errei aqui? O seno... eu troquei, gente. Professor burro. O seno aqui, ó. Escrevi errado, ninguém me corrigiu, né? Muito bom. O seno do ângulo é 4 quintos. Professor burro. Então aqui é 4. Pronto. 4. Pronto. Aí sim. Aí 25 dividido por 4 dá 6,25. É certinho. Foi o que a gente bateu ali, né? Anteriormente. Pronto. Aí dá 6,25. Tá bom? Então bem simples, né? Como a gente descobriu essa, aí a outra fica fácil, né? Aí vem aqui, ó, somatório das forças no eixo x igual a zero. Né? Como ele deu negativo, tá, gente? Aqui dá menos, né? Menos e menos. Menos. Como deu negativo, eu sei que essa força aqui é de compressão. Isso quer dizer o quê, professor? Que como é uma força de compressão, o vetor F de AB, ele está contrário ao que a gente adotou. Tudo bem? Esse F de AB, na verdade, ele é compressão, ele está chegando no nó. É isso aqui, ó, que ele tem que acontecer. Tudo bem? Faz sentido? Antes da gente mudar no desenho, a gente só escreve aqui agora, né? Somatória de forças no eixo X. Quem está atuando no eixo X? Apenas, né? A força é o F de AC, mais a força F de AB, Y, né? FB de ABX, perdão. Tem que ser igual a zero. Então, o F de AC tem que ser igual a menos o F de AB. O X, ele é cosseno, né? Então, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o F de AC vai ser igual a menos. O F de AB a gente calculou. Menos 6,25. E o cosseno do ângulo é 3 quintos. Então, vezes 3 quintos. Pronto. Então, consequentemente, seu F de AC vai ser igual a 6,25 vezes 3 dividido por 5. 6,25 vezes 3 dividido por 5. 3,75. Então, positivo, 3,75.
Moleza, né, pessoal? Esse deu positivo, então ele é tração. Facinho, método dos nós? Bem facinho, né? Bom, pessoal, aí agora a gente já calculou duas forças, né, de 5. Vamos, de 5 não, de 7, né? Vamos calcular o próximo nó. Aí, pessoal, você pode fazer qualquer outro nó, né, que você queira. Quando eu fizer o nó B agora, eu já determinei essa força, né? Então, essa e essa são tranquilas para serem determinadas. Então, agora eu vou fazer um nó B, né? Então, eu vou pegar aqui o método dos nós de novo, fazer o nó B agora. Mesmo procedimento. Passo um eixo, passo outro eixo. Faço o nó. Vamos representar primeiro as forças que a gente já determinou estão chegando no nó. A gente tem a força, né, de AB, que a gente viu que a força de AB ela é uma força de compressão. Então, ela está saindo do nó. Quer dizer, a força de compressão está chegando no nó aqui, ó. Força de compressão chegando no nó. Então, eu represento ó, a força chegando no nó. A gente viu que esse daqui deu 6,25. Tudo bem? E o nosso ângulo θ, ele está do outro lado. Não posso esquecer ele daqui a pouquinho. E aí, as outras forças que sobraram, né? A gente tem uma força aqui para cima, saindo do nó sempre, né? Força de BD. E saindo do nó aqui, ó, vai ser a força de BC, pessoal. Onde é que está o nosso ângulo θ? Está aqui, ó. Nosso querido ângulo θ está ali. Pronto, eu só preciso dessas duas para conseguir determinar. Tô com o nó na cabeça, mas acho que tô entendendo. Relaxa, Gabriel. Eu vou fazendo mais tranquilo, mas só para você saber que dá um nó um pouquinho, mas esse aqui é tipo, é o primeiro exercício que a gente faz do semestre praticamente, né? Vão ter problemas aí bem maiores que a gente vai fazer ao longo desse semestre. Vocês vão ver que isso daqui vai ficar, tipo, ridículo. Ridículo. Eu acho que eu tô trocando cosseno 3 quintos, deixa eu ver. Cosseno 3 quinos e seno é 4 quintos. Só para deixar aqui certinho. Beleza. Aqui, gente, mesmo procedimento. Tá, a gente vai fazer agora o somatório de forças. Aqui, se você observar no eixo Y, a gente determina primeiro o somatório no eixo Y porque é mais fácil, né? Porque só tem uma componente aqui, ó. F de B, C e Y, né? Tem uma componente só. E a determinação desse é de novo, né? Eu vou desenhar aqui de novo, mais uma vez, para vocês verem. Aqui a gente vai ter o F de BC. Aqui vai ser o F de BCX no eixo X, F de BC no eixo Y. Nosso ângulo está aqui. Aqui é o mesmo procedimento, né? O seno do ângulo θ, né, vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, F de BCY, né? Dividido por F de BC. Então, só multiplico aqui F de BC aqui. Pronto. E aí, o cosseno é o contrário, né? Então, F de BC vezes o cosseno do ângulo vai ser igual a F de BCX, tá bom? Então, é muito fácil, né, gente? Exercício, o cosseno está relacionado com o eixo X e o seno relacionado com o eixo Y. Então, uma vez que você sabe disso, o resto é fácil, tá bom? Então, vamos fazer, né? O somatório das forças ali no eixo Y é igual a zero. Quem está atuando apenas no eixo Y? Uma componente da força de 6,25, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 6,25y, né? Vou botar aqui entre parênteses y. Mais ele, né, para cima, e menos o F de BC, né, que está para baixo. Menos o F de BCY, está para baixo, igual a zero. Tudo bem? Aqui é bem tranquilo, né, fazer. Por quê, né? Porque como a gente falou, o y está relacionado com o seno, né? Então, eu tenho aqui, ó, 6,25 vezes o seno do ângulo, menos o F de BC vezes o seno do ângulo. É o mesmo seno, né? Isso aqui é igual a zero. Mas se você cortar, corta esse com esse, né? E aí o seu F de BC basicamente vai dar 6,25. E aí ele é positivo, né? Que ele está de tração. Então, quilonewton. Então, bem facinho o exercício. Professor, eu não entendi exatamente o 6,25. Ele está na diagonal também, né? Aí, exatamente, você vai pegar e fazer um triângulo retângulo também, igualzinho. Aqui é 6,25, né? Aqui está o ângulo θ.
Aqui é 6,25x, né? E aqui 6,25y. Igualzinho, né? 6,25y é o seno do ângulo. Tá bom? Então, igualzinho. Teve dúvida? Faz o triângulo retângulo. O sentido de f de AB não é o contrário? Aqui, f de AB, f de AB. Não, é esse mesmo, né? A gente viu, ó. Deixa eu explicar aqui, Leonardo. O f de AB, ó. A gente estimou que ele estaria saindo, né, do ângulo. É o nosso chute inicial. A gente falou, ó, ele está saindo do nó. Então, a gente está assumindo que ele é tração. Quando a gente terminou de calcular, a gente percebeu que ele é compressão. Então, na verdade, a direção nele, o sentido dele é o contrário. Tudo bem? Então, se é o contrário, o F de AB é uma compressão. Ela está chegando no nó. Tudo bem? Se eu sei que essa barra está comprimida, então essa barra, os nós que vão receber essa barra, eles vão ter com uma força de compressão. E aí a gente usa essa convenção aqui, ó. Se é compressão, a força chega no nó. E aí aqui, ó. O nó tá aqui. Se é compressão, a força F de AB chega no nó. Tá bom? Sentido faz? Respondi? Bom, imagino que sim. Tá bom? Vamos avançando então. Aí aqui, pessoal, sobrou agora basicamente o somatório de forças, né? Somatório de forças aí no eixo x igual a zero. O que a gente tem no eixo x? Aí aqui nós teremos três forças, tá? Todos os nós que tiverem aquela barra, exato. Se você tem, tipo, você tem dois nós e uma barra. E essa barra que está em compressão, então, tipo, a representação da força nela tipo, chegando no nó. Então, a força aqui e a força aqui, ó. Chegando no nó, entendeu? Se fosse o contrário, se fosse tração, se tivesse uma barra que estivesse tracionada, aqui esse N maior que zero, né? Aí a representação dessa força seria saindo dele, ó, nos dois extremos, tá bom? Perfeito? Isso daqui que seria a convenção. Muita gente não sabe disso, né? Tem um trabalho grande, né? E a gente vê isso extensamente nos ostáticos, né? A convenção é só para a gente saber exatamente qual que é o sentido e a direção dos vetores, tá? Sentido e direção. Tá, com isso a gente consegue ir botando na treliça, né? Para montando aí as direções dos vetores só para depois calcular o equilíbrio. Então, é basicamente isso. Tá bom? Aí aqui, pessoal, você tem que ter atenção porque no eixo X a gente tem muitas forças. A gente vai ter tanta força F de BD, que a gente não sabe. A gente vai ter componente de BC em X e a gente vai ter a 6,25 em X também, tá? Então, vou botar aqui, ó, vai ser mais 6,25 em X, só componente em X. Professor, por que é positivo mesmo? Lembrando, né, força, vetores, sentido positivo da esquerda para a direita. Mais, né, a força de BC, a sua componente em X, mais a força, né, de BD. Tem que ser igual a zero. Né? Ah, como a gente calculou BC e viu que deu tração, a direção do vetor que a gente adotou saindo está certa, né? Então, essa direção está correta, essa direção está correta. Provavelmente, essa força aqui tem que ser negativa, então ela tem que ser de compressão. Que é o que a gente já tinha confirmado lá no F2, né? Então, vamos lá. A força é de 6,25 vezes o cosseno do ângulo, mais a força F de BC, que a gente calculou 6,25 também, ó, vezes o cosseno do ângulo, que deu igual, né? Tem que ser igual, né, a menos o F de BD. Opa, BD. Bom, essas duas forças são iguais, né? São exatamente iguais, né? Então, o F de BD, pessoal, ele é bem simplesinho, né? O F de BD aqui, então, F de BD, ele vai ser igual a menos, né? 2 vezes 6,25 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é 3/5. Tudo bem? Então, vou botar aqui na calculadora para ver se eu acertei. Então, vai ser 6,25 vezes 3 dividido por 5 vezes 2. Dá 7,5. Certinho. Perfeito. Tá bom? Então, tá aí. Como a gente imaginou, essa força aqui é de compressão. Então, a direção do vetor que a gente tinha adotado previamente é o contrário. Tá? E aí, pessoal, você continuaria, né, fazendo o exercício até o final. A gente já determinou aí 4 de 7 forças. As outras 3, como o meu sistema ele é simétrico, eu sei que são iguais.
Então, vou deixar aqui uma nota, tá? Mas o exercício convencional, obviamente, vocês não vão encontrar esse tipo de situação. É mais difícil, né? Então, como a treliça é simétrica, aí eu vou botar aqui o F, por exemplo, o F de AB, ele vai ser igual, o F de AB vai ser igual ao F de DE, por exemplo, né? Que é igual. O F de DE. O F de BC, que a gente calculou agora, ele vai ser igual ao F de CD. O F de AC vai ser igual ao F de CE. Tá? E eu vou deixar uma nota bem grande aqui, porque vocês vão errar isso no dever de casa de vocês, né? O trabalho 3 não é assim. Não é assim no trabalho 3, tá? O trabalho 3 não é assim. O trabalho 3 não tem simetria, tá bom? E aí, pessoal, depois que você termina de calcular tudo, faltou. E aí, aqui, novamente, não tem mais 33% do exercício. Aí você entra no último item 3, que é basicamente a representação das forças, né? Ué, professor, outras 33% é só de desenho? É, pessoal. Ué, professor, mas isso não faz sentido. Olha o trabalho que a gente teve para calcular força. E, tipo, se eu não desenhar o desenho, eu perco 33%. Perde, pessoal. Por quê? Porque software não me dá isso aqui não, gente. Software me dá resultado de desenho, resultado de diagrama, resultado de força em treliça, tá? Então, a representação, ela é tão importante quanto o cálculo, tudo bem? É batendo o olho no desenho que o programa bate, né, e solta, que eu consigo determinar como é que está se comportando a minha treliça, tudo bem? Representação das forças. Daqui é como se fosse os diagramas de momento fletor, tá? Numa treliça, numa viga, perdão. Se você não desenha os diagramas de momento numa viga, vou tirar uma parte sua também, óbvio, tá? Esqueci de botar o resto de representação. Na treliça. Então, o que você tem que fazer nessa etapa, basicamente? Que são os outros 33% aqui, né? Desenha a sua treliça inteira, tá? Desenha ela toda. Igualzinho o F2 manda pra gente. Desenha ela toda. Representem ela toda. Você vai botar as forças agora, né? Primeiras forças que você tem que botar são as reações. Bota lá as reações, 5 kN, né? Uma reação, outra reação. Eu vou botar aqui, ó, diagrama do esforço normal, tudo em quilonewton para facilitar. Que não tem que ficar escrevendo quilonewton em todos os momentos, né? Aí essa força aqui, a gente percebeu, ele deu mais, ó, 3,75. A força dali que a gente calculou, F de AB, deu menos, né? 6,25. AB, ah, aqui é o ponto, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o E. Né, a minha força de BD ele deu também menos, né? 7,5 que a gente terminou de calcular. E a força de BC a gente tinha calculado também, tinha dado 6,25, né? Tinha dado tração aqui, ó. E aí, como eu falei, né? A gente calculou metade. Então, outra metade aqui é 6,25, né? Positivo. Lá, né? Aqui é menos 6,25. E aqui é mais, né? 3,75. Tá aí, pessoal. Basicamente, esse daqui é o desenho final, né? Com isso daqui você conclui o exercício. Tá? Então você deixa aí a representação. E aqui é quando a gente consegue observar agora o restante, né? Olha que interessante. Os bandos inferiores, eles estão com a menor força, né? Nas barras. Eles estão em tração com as menores forças. Então a seção transversal dessa peça pode ser sim um pouco menor. Né? O banzo aí inferior, ele pode ser um pouco menor. Ó, aqui onde tiver compressão, compressão e compressão, o aço não gosta de trabalhar em compressão, pessoal. Ele não gosta. Ele é mais fraco a compressão. Então, essas aqui são as forças de maior magnitude, todas elas estão em compressão. Então, aqui eu teria que ter um cuidado de um dimensionamento do perfil.
né? Enquanto que as forças de tração eu não teria tanto problema. Provavelmente eu teria que enrijecer esse perfil, travar ele de alguma forma, né? No plano maior aí, para diminuir aí os efeitos, por exemplo, de flambagem. Então, isso aí são todas as decisões de projeto que a gente vai tomar para conseguir fazer com que o não dê problema, basicamente. Tudo bem? Então, isso aqui são informações. Professor, se eu mudasse, né, a direção da treliça, se eu mudasse as barras dela, a gente botasse a treliça invertida, né, ou mudasse o tipo de treliça, se eu botasse assim, por exemplo, né, será que eu teria um desempenho melhor? Eu teria mais barras? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras também. 8, 9 aqui, né? Teria mais barras, assim, para fazer de análise. Mas talvez esse arranjo aqui estrutural seja melhor para fazer. Vamos supor que a gente quisesse construir uma ponte aí de 7 metros. Né? Então, tipo, o que faria melhor? Eu mudar aqui ou eu fazer outra configuração de treliça? Se eu fizesse uma treliça em arco, será que eu teria um resultado melhor? Então, isso aqui são tudo lançamento estrutural que você vai tendo, né? Deixa eu ver aqui, a Gabriela fez uma dúvida. Yuri, tem necessidade de anexar junto ao exercício do PDF F2 também? Foi bem discutido no semestre passado na minha disciplina de isostática. Outra dúvida é dever ser feito em folha branca. Se isso foi discutido na primeira aula, eu não me recordo. Desculpe. Sem problema, Gabriela. Em relação ao F2, você não precisa, tá, adicionar a cópia aí do F2. Não precisa de verdade. Em relação à folha branca, eu faço a resolução em folha branca, mas se você quiser fazer em folha quadriculada ou folha com linha, você pode fazer também, tá? Fica a seu critério. Contanto que você identifique lá o seu nome, bote o seu RA, a disciplina e o número das questões. O resto fica contigo. Uma das práticas que a gente vai ter, Gabriela, no entanto, nessa disciplina, é o seguinte: o que eu vou exigir de vocês? Que vocês botem um selo. Como assim, Yuri, um selo? Toda vez que vocês terminarem o exercício, vocês têm que escrever. Isso aqui é tipo só para auxiliar vocês, que vocês vão fazer isso ao longo do semestre inteiro. Tipo, deixa eu apagar aqui que é mais fácil. Qual selo é esse, professor? Vou mostrar para vocês como fazer agora. Isso aqui o pessoal que estava em isostático comigo pegou no semestre passado. Mas vamos supor que a gente calculou a treliça toda. Aí eu pego, vou abrir o F2 aqui. Venho aqui, abro o F2. Aqui, abri o F2. Aí eu vou pegar e vou conferir. Professor, Só deixa eu responder aqui, Tiago, rapidinho. beleza. Aí eu peguei o F2, botei um do lado do outro no meu exercício, comparei. Deu exatamente as mesmas respostas? Deixa eu ver aqui. Deu reação 5 igual, reação de 5 do outro lado igual também. Os bandos inferiores 3,75. Diagonais internas 6,25, bateu. E a parte externa aí, as diagonais e o banzo externo, deu menos 6,25, menos 7,5, menos 6,25. Ó, bateu tudo. Não bateu tudo? Então, o que você vai fazer? Ó, eu conferi com F2. Aí você vai escrever literalmente aqui do meu lado. Você vai botar aqui, ó, F2 check. Você vai escrever aqui, ó, eu dei o F2 check. Então, eu conferi, tá? Porque uma pancada de gente me manda exercício sem conferir no F2. O cara faz o dever de casa todo e me manda. Aí eu bato o olho, tá tudo errado. O cara não conferiu, tipo, antes de enviar. Vocês têm como conferir, entendeu? Isso daqui é como se você estivesse fazendo um projeto e você não confere o resultado, você manda para campo. Isso aqui é uma loucura, pessoal. Então, se vocês têm condição de verificar e vocês têm nessa disciplina, faça sempre F2 check, que eu falo com o pessoal. Terminou o exercício, faz o F2 check. Deu certo? Manda. Se alguém me enviar isso daqui sem, tipo, conferir, eu vou literalmente mandar lá uma notinha. Você fez o exercício sem conferir no F2. Tipo, e aí eu vou te dar uma pontuação sua. Porque, gente, a gente não pode, tá? Sempre quando você terminar de fazer alguma coisa, confira. Né? Porque às vezes isso vai acontecer ao longo da carreira de vocês. Se você não revisar, cara. Professor, só foi uma vírgula, né? Só que tá na quilonewton, né? Então você errou mil unidades, né? Então isso é complicadíssimo. Tá? Então procure sempre conferir com o F2. Tá? Então você não precisa anexar, só tipo, se tenha certeza que você verificou, né? Pode falar, Javan, você ia me tirar uma dúvida? Não, era sobre esse selo aí mesmo. A minha internet tinha caído, mas eu entendi aí. Uhum. Se você ia perguntar sobre o selo, né? É só isso. É só basicamente deu pra entender. basicamente você bate o olho e confere, né? Nos meus exercícios todos, pessoal, eles sempre vão com um selinho lá que eu mando. Vou abrir aqui pra vocês pra mostrar.
Mas ele sempre vai, porque eu tenho certeza que eu conferi e bateu. Lá na frente a gente vai fazer análises um pouco mais sofisticadas e profundas. Se você não verificar, vai sair tudo errado. Tudo errado. Obviamente que eu não vou descontar toda a pontuação, né? Mas você vai perder uma certa pontuação. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês repararam quando eu abri um exercício. Vou abrir aqui da unidade mais pra frente. Esse daqui é a resolução. Aqui. Isso daqui é uma rotina. Rotina também. Saída, script, teoria e resolução. Pronto. Então chegou ao final do exercíciozinho. E eu confiro aqui, ó. Então eu bati o olho, vi e deu o F2 check. Eu faço a conferência. Ah, realmente bateu exatamente em cima, né? Com tanta pressão. Então tá ali, ó. F2 check, conferi e mandei. Tá? Então eu só bando pra deixar claro. Beleza? Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo, tá? Para o trabalho de vocês é o trabalho número 3, é o último dessa unidade. Lembrando que até a nossa prova a gente vai ver 3 unidades. Essa unidade inteirinha a gente viu três trabalhos. Na próxima unidade a gente vai ver outros, acho que 2 ou 3 também. Vou explicar para vocês o dever, tá? Vocês vão ter que também fazer exatamente como eu fiz nessa aula, determinar as reações e as forças nas barras, tá bom? E utilize o método dos nós, né? Ou o método de Ritter, se você quiser. O método de Ritter a gente não fala muito nessa aula, mas com certeza vocês não devem usar. Mas eu faço uma pincelada nele rapidinho na próxima aula. E aí eu quero que você adote os seguintes parâmetros, né? Exatamente o que eu fiz na aula de hoje, você vai adotar o aço 205 gigapascal, como eu botei lá no F2, para você conferir uma coisa. E aí você vai usar aquele ring, né, que é tubo. O tamanho dele é 80 milímetros e a espessura dele é 60. Se eu não me engano, nessa aula eu fiz com a espessura, o tamanho do tubo de 60. Vê lá depois na gravação, mas o de vocês é 80, então 20 milímetros a mais aí. Por que, professor, você está pedindo para a gente adotar isso? Porque o material e a seção de vocês todos têm que ser iguais, né? Que aí você consegue conferir, ó, qual que é o deslocamento máximo, né, no central. Então, nesse nó do centro aqui, ó, nesse daqui mesmo, qual que é o deslocamento dele, né? Tá, então eu quero que você me diga aí pelo F2. Então, você está lá no F2 fazendo, depois que você terminou de inserir todas as cargas e as forças, você me fala, olha, a Olivia aqui deformou 6 milímetros, né, essa treliça inteira, né? Esse nó aqui deformou verticalmente 6 milímetros, tá? Então, qual é o deslocamento do nó central? Deslocamento vertical. Nó central do bando inferior, tá? Então, esse pontinho aqui, ó. Tá, então, deixa eu desenhar aqui para ficar claro. Deixa eu ver como é que tá meu espaço aqui. Tá um pouquinho. Então, só para dizer para vocês como fazer, né? Para ninguém se surpreender. Você tem lá a sua treliça, né? Depois que terminou de calcular as forças, o do nó, etc. Nas barras ali. Você precisa determinar o deslocamento aqui, ó, nesse nó. Quanto que a treliça está se deslocando aqui, deslocamento vertical. Tá? Teve um aluno no semestre passado, no começo, no primeiro semestre, que calculou isso aqui à mão, cara. Ele pegou lá o método que ele viu na internet, calculou e bateu certinho. Eu achei loucura, né? Não precisa calcular à mão, tá, gente? O nó central aí, o deslocamento desse nó central aqui vertical, você consegue determinar ele só com o F2. Você clica lá na barrinha DY, né? Naquele iconezinho assim. Na setinha você pede para ele display, né? Display vertical displacement values. Tá? Então, clica lá direto, como eu mostrei na aula de hoje para vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Posto hoje, dever de casa. Quem tiver qualquer dúvida, né, vai mandando e-mail para mim. Tem vídeo aulas lá no YouTube também para vocês, e com essa aula de hoje é o suficiente para você conseguir fazer também, tá bom? A vantagem dessa trilha aqui é que os ângulos são todos iguais, né? Então você faz basicamente a decomposição em uma única barra, né? E aí você replica para todo mundo, né? Então é tranquilo. Eu fiz a resolução desse exercício aqui acho que em 1 hora e deu 2 pagininhas, né? Ficou bem tranquilo. Não se esqueçam, viu, gente? Capricho, né? Os exercícios de treliça aí tem muita gente que faz sem capricho algum e tal. Então lembre da nossa primeira aula, da aula 0, tá? É isso, pessoal. Vou encerrar a gravação. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente final de semana. Eu vou ficar ainda mais uns 2 minutinhos aqui caso alguém queira falar comigo.